Fala galera, vamos colocar a quarta no retrovisor, quer dizer, quase, né? Porque eu tô gravando na segunda-feira, um pouquinho antes das duas partidas que vão ter hoje. Uma delas forçada, né? Pela questão do coronavírus, o outbreak que teve lá em Tennessee. Mas isso vai ser assunto, na verdade, para o futuro próximo. Vamos lá. Eu quero começar falando sobre algo que tem me chamado muito a atenção, que é uma disparidade de qualidade entre as defesas e os ataques desse ano. Eu estou achando os ataques bem na frente das defesas. E estava tentando pensar por que isso está dessa forma, né? Eu acho que do lado do ataque explica um pouco os times, né, têm uma continuidade um pouco maior de elenco e de jogadores no ataque e tem buscado simplificar um pouco as coisas. Aí vão para a defesa. E eu acho que na defesa está acontecendo o seguinte: o turnover de jogadores tem sido mais crítico, porque é, pode ser uma impressão minha, mas eu acho que a gente tem bem mais defesas atuando em zona do que em homem a homem. E a zona é um pouco mais complexa por natureza, exige maior entrosamento, comunicação entre os jogadores e o que vem do sideline também. Essa comunicação esse ano talvez esteja um pouco truncada. E como tá entrando e saindo os jogadores por lesão, por Covid, por etc., tem ficado um pouco mais preocupante. E o menos treino também, né? Óbvio, sem os treinos normais da off-season. Essa mudança mais para a zona, eu acho que tem tudo a ver com a quantidade de quarterbacks que correm com a bola ou que são uma ameaça correndo com a bola. Você consegue se proteger muito mais jogando em zona com a tua defesa, olhando pro quarterback, do que os jogadores, né, só se perseguindo os seus alvos e deixando buracos no campo que os coordenadores conseguem explorar e manipular. Então, mas no revés, né, as coberturas têm ficado um pouco comprometidas. Vários times costumam até ter uma defesa um pouco mais sólida, estão sofrendo, e os que estão em mudança de treinadores, talvez mais ainda. Tem um outro componente aí, e isso foge um pouco né, dos times e dos jogadores. As arbitragens estão marcando menos faltas de holding ofensivo. Eu não estou com o número aqui, mas eu tinha visto em relação à semana 3. E, e óbvio, né, os ataques não estão recuando, não estão perdendo downs, então a média de pontos subiu, deu uma escalonada para cima. Então essa mistura de componentes tem deixado o campeonato e os placares bem altos. Escolhi como um jogo importante dessa rodada o Sunday Night entre Eagles e 49ers. Foi um jogo de impacto pro rumo dos dois times. Foi uma partida movimentada, não vou falar com uma partida de alta qualidade, foi uma partida movimentada, né? A qualidade ficou comprometida pelas lesões de lado a lado. São dois times bastante afetados, não? E em núcleos, aquilo que eu falo, por exemplo, a linha ofensiva dos Eagles, né? Os recebedores de Filadélfia também, a linha defensiva de São Francisco, a secundária de São Francisco, ou seja, núcleos muito afetados que afetam com o que o time pode fazer em campo e taticamente como pode contornar essas ausências. Mas o Wentz, que é uma gangorra de emoções, né, cara? Cada jogada dele, se eu fosse torcedor de Filadélfia, acho que ele ia ter problema no coração, porque cada jogada parece que vai dar uma merda incrível e algumas até dão, mas a maioria no jogo contra o São Francisco foi bem. E ele conseguiu gerar pontos, inclusive, incluindo aquele passe longo bem bacana no final, que praticamente selou aí o resultado. Por outro lado, o quarterback reserva de São Francisco foi mal, perdeu lances fáceis, teve turnovers, e se havia uma crítica grande ao Garoppolo, eu acho que vão dar mais valor para ele. E vamos torcer para ele voltar logo, né? Até porque ele tem que compensar
uma deficiência da linha ofensiva, do bloqueio, né, na parte de proteção ao quarterback, que sofreu bastante na mão dos pass rushers dos Eagles. Em termos de campeonato, São Francisco está numa situação um pouco difícil, porque ele não sabe exatamente quando o Garoppolo vai voltar, talvez seja essa semana, talvez demore um pouquinho mais. E eles têm uma sequência de schedule bem complicada, os próximos 5 jogos. Então a situação complica, já que eles já estão com 2 derrotas. Numa divisão difícil, né, em que 2 estão na frente deles, o Rams com 3 e o Seattle com 4. Então São Francisco tem que abrir o olho aí, tentar sobreviver a essa próxima etapa do schedule para ter uma arrancada no final. E Filadélfia, dentro da mediocridade que está a divisão da NFC East, ele está na frente por causa daquele empate, né, do jogo lá contra a Cincinnati. O pessoal criticou bastante o Peterson, mas no final das contas o empate colocou ele na frente aí da classificação. Enfim, ainda tem muita água para rolar e Dallas tem condição de se acertar, né? Mas Filadélfia precisa ainda encontrar um equilíbrio aí com tantas lesões no time. O upset da rodada não é bem upset pelo resultado em si, mas como ele se desenrolou, né? A vitória dos Colts sobre os Bears. Eu tenho certeza que quando o Chicago, contra o Matt Nagy, decidiu trocar o Trubisky pelo Foles, ele achou que ia ter um padrão de ataque um pouco melhor. Mas a defesa, diferente do que eu falei aí das dificuldades, né, a defesa dos Colts abafou por completo o ataque de Chicago, né, que só veio pontuar bem no finalzinho, já com a partida definida. Então a forma com que Chicago, que estava invicto ainda no campeonato, perdeu, que me causou estranheza. Eu achei que pudesse ser um jogo mais parelho. Até a vitória poderia vir para Indianápolis, mas num jogo mais parelho e mais, né, competitivo. Eu não queria estar batendo em bêbado, né, um termo, mas para o time que preocupa, eu vou pegar Detroit, porque eles perderam uma oportunidade inacreditável de se manter vivos no campeonato. Eu sei que o campeonato está no começo, mas o Packers na frente, Bears na frente, o Vikings encostou já, né? E eles tinham oportunidade contra um Saints que vinha de 2 jogos em que o ataque produziu muito pouco e entrou na partida bem desfalcado, ainda com desfalques extras. E eles, Detroit, saíram na frente no placar, né? Parecia que iam ter o controle do jogo, mas aí a reviravolta do Brees colocou uma quantidade alta de pontos no placar. A defesa de Detroit, que na rodada anterior deu a impressão que iria se buscar a melhor forma de jogar naquele jogo contra o Arizona, regrediu. E, enfim, é uma oportunidade que não se perde, né? Não sei qual é o tipo de plano que eles fazem semana a semana, mas tinham que ter ganho esse jogo. Então preocupa porque vai gerar uma instabilidade total aí na organização, mais ainda do que estava. Para o Up and Down, dentro da mesma partida, como eu tenho feito, eu fiz uma edição Running Backs. Peguei o jogo entre Arizona e Carolina. E no Up, o Mike Davis, que é um jogador que é um reserva, que já passou por diversas equipes, tem talento, né? Ele nem sempre consegue se manter saudável por bastante tempo e tem algumas poucas limitações, mas é um jogador, eu lembro bem que eu vi de perto jogar na época que ele era da Universidade de South Carolina contra a UCF, um jogo que eu fui lá para ver o Jadeveon Clowney, né, que era uma grande estrela do campeonato universitário, e quem se destacou no jogo foi o Mike Davis. Eu lembro bem de falar sobre essa partida sei lá, 8 anos atrás, já nem lembro. Mas enfim, é um jogador que assumiu o posto de principal running back após a lesão do Christian McCaffrey
E o time ganhou os 2 jogos desde que ele entrou. É claro que o McCaffrey traz outros elementos, como o de receber bolas, né? Por exemplo, o Mike Davis contra o Arizona recebeu 5 de 6 pass targets, mais para 27 jardas. Ele não tem aquela explosividade pós-recepção do McCaffrey. Mas correndo com a bola foi bem inconsistente, quebrando tecos, teve uma média de 5,3 jardas por tentativa de corrida, anotou seu touchdown e ajudou muito os Panthers a conquistar essa segunda vitória seguida. Na contrapartida, eu peguei o Kenyan Drake como ação em down, porque o Drake ano passado, quando chegou lá nos Cardinals, né, no meio do campeonato numa troca, foi um furacão, né? Jogou pra caramba. E ele conseguia fazer um negócio muito interessante que era dentro do esquema do Kingsbury, que era esticar o jogo lateralmente. Ele conseguia correr lateralmente até encontrar o gap e verticalizar. Esse ano ele não está fazendo isso. Ele está fazendo a quebra, ele está vindo por dentro e fazendo a quebra para fora, mas não consegue reengatar. Eu não sei se é um problema de bloqueio, pode ser um problema de bloqueios também. O Tyrande do Arizona está fora por um tempinho. Ou pode ser que ele tenha perdido um pouco de agilidade, dá a impressão que ele está um pouco maior, né? Talvez ele tenha dado uma encorpada na off-season e perdeu a agilidade, enfim. Mas o grande ponto que fez ele e o ataque do Arizona ser tão perigoso ano passado, que foi essa horizontalidade sem ser inoperante. Muitas vezes você corre horizontalmente, mas que é o que está acontecendo agora, que não consegue gerar as jardas, porque na hora de engatar não vai. Então tá aí o Drake, que não é que está jogando horrorosamente, mas não está tendo o impacto que teve ano passado. Vamos lá, os destaques da rodada. E eu não podia deixar de colocar o Odell Beckham Jr. como destaque ofensivo, porque a gente estava precisando ver jogos que ele brilhe e que ele seja decisivo, mais até do que números em si, de jardas ou passes e tal, mas que ele seja decisivo. Isso ele foi no grande palco da NFL, que é lá em Dallas, né? O time que ele está acostumado a jogar, da época dos Giants, ele matou a partida correndo com a bola num around, muito bonito, longo, mais de 50 jardas, e já tinha recebido 2 touchdowns em passes do Baker Mayfield, ou seja, brilhou. Né? As estrelas têm que brilhar para os seus times terem sucesso. E estava fazendo falta o Odell. O Odell é uma das faces, né, mais reconhecidas da liga. Estava fazendo falta esse brilho dele. Produção, pode 2 jogadores do Browns como destaque? Aquilo que eu falei um pouquinho das defesas terem problema, os jogadores defensivos não estão se destacando tanto. Né? Por exemplo, eu falei do jogo de Chicago, a gente não tem visto o Khalil Mack muito. Né? Então, apesar de não ter sido mais uma rodada sem grande destaque defensivo, eu tenho que trazer o Myles Garrett. Porque ao menos, além de 2 sacks anotados, causou mais um fumble dentro daquele tiroteio que foi lá em Dallas. Esse turnover que acabou gerando o touchdown depois dele foi decisivo. E é o 3º jogo seguido que o Garrett consegue um desses strip sacks, né? Que um sack que o quarterback solta a bola e gera o turnover. Special Teams, eu vou fazer a versão brasileira. Né? Não é pelo número em si, mas naquela partida de Chicago e Indianápolis, a gente teve o Cairo Santos, o kicker brasileiro do lado dos Bears, e teve o Rodrigo Blankenship, o filho de brasileira, pelo lado dos Colts. E eles combinaram para 5 tentativas de field goal, as 5 acertadas. Né? Então vale aí a curiosidade da partida. Para finalizar, em calouro, eu também não fui obrigado a trazer o Joe Burrow. Afinal, foi a primeira vitória dele, né? Eles tiram um peso de cima do quarterback e agora é focar em melhorar, em como fazer seu time mais competitivo. Não vai ser esse ano ainda que os Bengals vão brigar para o playoff. Faltam ainda peças ao time, especialmente nas trincheiras. Mas ontem a linha ofensiva deu um pouquinho mais de tempo e
e pocket pro Burrow trabalhar, e aí ele trabalhou muito bem. O jogo de corrida também ajudou muito, né? O Mixon e os corredores tiveram impacto. Ele está fazendo uma boa, né, combinação com o Tyler Boyd e até com o calouro também, o T. Higgins, que é um bom jogador. Então é o desenvolvimento do Burrow que importa esse ano, mas é importante também vitórias, né? Dar confiança de que a decisão foi a melhor e que ele é o cara lá em Cincinnati. Ele acabou terminando com 300 jardas, que é um número importante também para quarterbacks, né? Ultrapassar as 300 jardas. Antigamente valia muito mais, hoje em dia não representa tanto, mas é um número clássico aí para quarterbacks. Valeu então, galera. Até o podcast, que a gente grava ao vivo na quarta-feira. Os nossos apoiadores podem acompanhar lá com a gente e entra no feed já na quinta. Vamos nessa.